Ai, que bom, gente. Ai. Uf. Ai, bom demais! Oba! Ah, tem gente chegando, saudações aromáticas, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Tudo bom, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Tudo certo por aí? Tudo certo. Bom dia, bom dia, bom dia Betina, bom dia Alessandra, Cleia, Rebelo, Lucas, tudo bom, gente? Vamos começar hoje. Essa é a live número 167 semanas praticamente consecutivas, onde toda semana tem um café aromático. Eu estava fazendo as contas aqui que um ano tem 52 semanas. Então, para dar 167, são um ano, 52 vezes 3 dá 156, mais 11. Então, estamos há 3 anos e 11 semanas consecutivas, praticamente, fazendo lives toda semana com assuntos de aromaterapia, tá certo? Então, esse é o Café Aromático e toda quarta-feira às 10h30 da manhã você pode ter certeza que vai me ver ao vivo aqui no Instagram, às vezes no YouTube também, para poder virar a chave do conhecimento profundo dos óleos essenciais. E hoje eu vou te contar como é que a gente pode ter, eu vou dizer assim, mais segurança ao falar, ao estudar, ao entender contraindicações de óleos essenciais. Eu vejo que fiz algumas postagens, já fiz algumas lives, até mais temáticas, mas eu não fiz essa abrangente, contraindicações, de uma maneira geral, para te ensinar como é que se faz, como é que se pensa, como é que se estuda as contraindicações. E na verdade é exatamente a mesma metodologia que eu vou te ensinar aqui hoje, que fez eu escrever meu livro, né? Está em processo de revisão já, um livro só sobre contraindicação de óleos essenciais, tá certo? Vou falar até um pouco dele hoje, vou falar de um workshop que eu estou fazendo só sobre contraindicações para todo mundo saber, mas o mais importante que eu quero trazer aqui é como é que se chega a informações de contraindicações, né? Como é que a gente alcança um grau de informação que a gente tenha mais segurança a utilizar. E aí, eu vou ter que abordar vários aspectos diferentes das contraindicações, porque as contraindicações não são uma área, vamos dizer assim, apenas um afunilamento, na verdade é uma abrangência do entendimento dos óleos essenciais do ponto de vista clínico, e nós precisamos saber. Assim como toda substância terapêutica, ela tem um limite de uso, vamos dizer assim, uma toxicidade, um limite de uso, né, onde a gente pode utilizar aquela substância, ela também existe seus limites de uso em função da pessoa que está procurando aquela solução, da pessoa que está procurando aquele óleo essencial. Então, é preciso levar em consideração os aspectos daquela pessoa e não só do óleo essencial em si. E quando a gente vai triangular isso, ou seja, uma pessoa utilizando um óleo essencial e as circunstâncias dessa pessoa, essa triangulação, ela é imprescindível para a gente fornecer uma informação de segurança. O que eu vejo é que muitas pessoas ficam apaixonadas pela aromaterapia, ficam apaixonadas pelos óleos essenciais, mas lhe falta um entendimento de que são substâncias que têm efeito farmacológico. E se tem efeito farmacológico, ela também tem seus limites. Ela também tem suas propriedades que podem estar interferindo positivamente ou negativamente. A gente vai poder entender isso hoje, porque eu vou te ensinar como é que se pensa a contraindicação, de onde é que vem essa importância de saber de uma contraindicação de óleo essencial, tá certo? Então, para todo mundo que você acha que vai, vamos dizer assim, que acha importante entender os limites do uso da aromaterapia, entender a farmacologia dos óleos essenciais, entender as contraindicações, compartilhe essa live. Né? Muitas vezes eu estou vendo hoje em dia, né, pouca resistência. Quando eu falava disso 10 anos atrás, nossa, o pessoal vinha com pedras na mão. Hoje as mães, as consultoras e até mesmo lideranças me agradecem por eu estar fornecendo essas informações
por eu estar ampliando a consciência em relação ao mercado e no final das contas elevando o nível da aromaterapia, que esse é o objetivo do meu canal. É aumentar os níveis da aromaterapia. Não é ficar na aromaterapia do que está todo mundo sabendo, é elevar esse conhecimento e trazer cada vez mais evidências, cada vez mais insights para que você melhore a prática clínica, melhore o seu bem-estar, utilize em casa, utilize profissionalmente, mas utilize com consciência, certo? Combinado? Então compartilha aí para todo mundo, vamos começar a nossa live. Aqui eu tenho um roteirinho, tá, gente? Então, de vez em quando eu vou estar dando uma olhada aqui para baixo, tá o meu roteiro. Então, primeiro, o que são contraindicações? Contraindicação, vamos trazer o nome a etimologia da palavra, né? Então, ó, indicação é a pessoa tá com uma situação X. O que é indicado para aquela pessoa? Fácil, né, de entender? Vários livros de aromaterapia eles se dedicam exclusivamente às indicações, né? Então, o que se indica num caso de resfriado? O que se indica num caso de dor de cabeça? O que se indica num caso de um enjoo? O que se indica num caso de um corte? O que se indica no caso de crescimento de cabelo? O que se indica no caso de uma melasma? O que se indica no caso de um resfriado? O que se indica no caso de uma asma, né? O que se indica no caso de uma úlcera estomacal, de azia? O que se indica em casos de ansiedade? Essas são as indicações. E todo livro de aromaterapia traz várias indicações diferentes. Traz várias indicações, eu não estou dizendo que essas indicações são erradas, por mais que elas sejam diferentes. Por que isso acontece? Porque existem vários óleos essenciais. E cada óleo essencial tem várias moléculas químicas. E essas moléculas são as que fornecem aquele óleo essencial aquelas propriedades terapêuticas. Então o que acontece é que muitas plantas compartilham a mesma molécula. Tem planta, por exemplo, lavanda, ela tem uma molécula. Mas existem algumas sálvias que também têm a mesma molécula. E se ela tem a mesma molécula, ela vai ter um efeito semelhante, certo? Então, dito isso, existem várias indicações diferentes. Por exemplo, pode-se indicar lavanda francesa para insônia, pode-se indicar limoneno, ou seja, qualquer óleo essencial rico em limoneno, laranja, limão, tangerina, bergamota, grapefruit, também para insônia. Pode-se indicar óleos essenciais ricos em beta-caroteno, também para insônia. São três situações diferentes, três moléculas diferentes que podem ser encontradas em óleos essenciais diferentes, mas que são indicações para casos de insônia. Certo? Simples até aí, né? Todo mundo tem um livro de indicação de óleos essenciais em casa. O que falta na sua casa e o que falta nas recomendações profissionais e nas recomendações de vários livros como esse são as contraindicações. Qual público não pode utilizar beta-caroteno? Qual pessoa deve evitar o linalol? Qual pessoa e qual idade ou qual doença ou qual precisa evitar o limoneno? A gente precisa entender isso. Quais são os limites de uso dessas substâncias para aquela pessoa, para aquela situação? Lembra que eu falei que é triangulada a experiência? É uma pessoa utilizando um óleo essencial dentro de uma circunstância. Então não é só o óleo essencial para a circunstância. Não. Tem que olhar para a pessoa. A gente, aromaterapeuta, não tratamos a doença. Não. Eu não cuido de nenhum estômago. Não. Não chega nenhum estômago para mim, ei, eu estou com uma gastrite, me ajuda. Nenhum estômago jamais me ligou, me mandou mensagem, escreveu no Instagram. Não. É sempre uma pessoa com algum problema que fala comigo. Estou com um problema no meu estômago. Entendeu? Então eu não trato a doença, eu trato e cuido e olho a pessoa que está na minha frente com aquela doença, com aquela situação. Então é sempre uma triangulação. E a gente precisa levar em consideração que essa pessoa pode ter circunstâncias em que alguns óleos não sejam bem-vindos. Entendeu? E isso, gente, é um princípio farmacológico, tá? Todo remédio precisa estar vinculada às contraindicações. Qual público, qual pessoa não pode usar esse remédio? Tem que estar na bula. O mesmo acontece com óleos essenciais. Não porque eles são sintéticos, não porque eles são remédios, como a indústria faz, não, de jeito nenhum, eles são bem diferentes.
são muito mais, no meu ponto de vista, poderosos e naturais. Mas não se pode ignorar a natureza química deles, a natureza farmacológica deles. Se é uma substância terapêutica, necessariamente ela tem limites de uso, ela tem limites de toxicidade, ela tem limites de uso e de contraindicações. Tá? Então a contraindicação é isso. O que se contraindica naquele caso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que nenhum desses livros que eu tenho, nenhum dos livros que vocês têm, traz essas informações. Não tem. Não existem livros hoje no mundo. Eu procurei no mundo. Em francês, em alemão, em japonês e em inglês, que são as maiores escolas de aromaterapia, não encontrei. Não existe um livro de contraindicação de óleos essenciais. E é por isso que a gente precisa suprir esse gap. É por isso que eu estou trazendo aqui para vocês entenderem isso, tá certo? Então isso é muito importante. Porque hoje a gente está num mundo, gente, o mundo está muito doente, concordam comigo? Na cidade de vocês, quantas farmácias abriram nos últimos tempos? Remédio não quer dizer saúde. Se fosse, o mundo estava salvo. Não tinha mais ninguém doente no mundo. Porque do tanto de farmácia que existe, inclusive nos metros quadrados mais caros das cidades, tem uma farmácia. Na avenida mais badalada, na avenida com metro quadrado mais caro, tem farmácias. Bombando de gente, bombando de clientes. Ou seja, as pessoas estão doentes mesmo, certo? E as pessoas, quando eu digo que as pessoas estão doentes, elas estão tomando remédios, elas têm condições próprias, condições específicas. E para cada um desses públicos, tem pessoas de idades diferentes, tem pessoas com situações diferentes, tem pessoas com comorbidades. Que são comorbidades? Doenças crônicas que acompanham ela a vida toda, muitas delas não têm cura. Não tem cura, tem tratamento, cuidados de melhoria da qualidade de vida, certo? E essas substâncias que a pessoa usa, um remédio aqui, outro ali, interferem ou podem interferir com os óleos essenciais. Vou explicar como é que isso pode acontecer, certo? Mas para você poder evitar. Porque tudo que a gente menos quer quando a gente indica um óleo essencial para alguém é essa pessoa piorar, não é? Ninguém quer isso. A gente fala da aromaterapia, a gente fala dos óleos essenciais para melhorar a qualidade de vida da mãe, da criança, do idoso, da pessoa doente, daquela pessoa necessitada mesmo, está precisando, não é? Diminui dores, cresce cabelo, melhora a percepção, melhora a imagem, melhora a pele, diminui a infecção, não é verdade? Então tudo que a gente não quer é que a pessoa tenha um prejuízo por causa de uma indicação nossa. E aí o que acontece é que muitas vezes as pessoas confiam, né, em livros, confiam em manuais, confiam em outras pessoas, sem saber que não existem publicações, não existem estudos amplos sobre as contraindicações dos óleos essenciais. O que existem são vários, inúmeros estudos pontuais, completamente pulverizados, que eu tive que juntar aí mais de 750 bibliografias diferentes para poder compilar todas as contraindicações e criar esse meu livro, né? Esse livro aqui não é de brincadeira, olha aí, ó. A gente está previndo aí 800 páginas de um livro enorme, né? Só sobre contraindicações. Bem prático, tá, gente? É bem prático, é bem de consulta mesmo. Vai ter várias explicações, mas principalmente também uma maneira consultiva de você realmente saber o que é que pode e o que é que não pode e poder entender bem, tá certo? Então o que acontece isso é muito importante, a gente entender as contraindicações dos óleos essenciais. Quando eu falo de contraindicações, as primeiras coisas que as pessoas acham que sabem elas dizem assim: ah, eu entendo de contraindicações sim, é só o diluir, botar uma diluição bem fraquinha, porque aí resolve, não é? E não é sobre isso. A contraindicação ela não é uma orientação para a diluição, certo? A contraindicação não diz respeito à concentração do óleo essencial. Quando eu digo que um óleo essencial é contraindicado, eu estou dizendo que esse óleo essencial não pode ser usado para aquela pessoa, para aquele público, para aquela situação. Independente da dose. Se vai ser puro, se vai ser 1%. Entendeu? Ele é contraindicado. Tá? Então, quando eu digo isso, as pessoas automaticamente entendem, porque isso é natural, tá, gente? Na aromaterapia, a principal medida de segurança é a diluição.
Não estou dizendo que é errado, não. Se você pensar na hora em diluição, tá certo. Mas, quando se fala de contraindicação, a diluição é a primeira forma de erro. As pessoas erram aí. Ah, não, eu sei que é contraindicado, vou usar pouquinho, e a pessoa vai ter uma crise respiratória, ter uma crise convulsiva, piora do quadro dela. Isso tenho visto muito com crianças. Até mesmo brief diluído, aquelas sinergias kids diluídas, bem diluídas, gerando crises respiratórias, crises na pele e até mesmo internações em crianças. E a gente está falando de substâncias bem diluídas, muito embora a gente não saiba, porque a empresa não fornece o quanto tem de diluição ali, mas a gente sabe que é diluído. E ainda assim gera esses problemas. Em crianças recém-nascidas, até 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade e assim por diante. Já vi vários relatos a partir de 8 anos de idade para baixo, 9, crianças tendo problemas, situações diferentes, com óleos essenciais diferentes, porque não foi levado em consideração as contraindicações para o público, tá? Então isso é muito importante, tá, gente? É um erro, por favor, entendam isso. Uma criança ou um público, ele precisa ser levado em consideração na sua integralidade, não pode ser generalizado. E aí eu quero trazer mais uma coisa importante para vocês entenderem, é que é o seguinte. Vou voltar aqui para o livro aqui. Todos esses livros aqui de aromaterapia, todos eles, ou a maioria deles, exceto alguns, um ou outro, deixa eu ver se tem algum aqui, aqui nem tem. Todos esses aqui, o que acontece? Os livros de aromaterapia, eles se voltam, eles são versados ao maior público. E qual é o maior público? O maior público que faz uso de óleos essenciais hoje são um público adulto, certo? É um público adulto. Então o que acontece é que as indicações de óleos essenciais, elas são restritas, não vou dizer restritas, é a palavra mais adequada não, mas elas são majoritariamente indicadas para um público adulto. Então toda vez que a gente fala de dor de cabeça, qual é o óleo bom, é para um público adulto a gente está falando do hortelã-pimenta. Ah, a pessoa está querendo crescer cabelo, é para um público adulto que a gente está falando. Ah, está com uma gastrite, estamos falando para um público adulto. Entendeu? Está com uma coriza, público adulto, a gente indica óleos essenciais. E o que acontece, naturalmente, e que é aí que cabem muitos erros, é a transposição. É como se a gente derramasse, aqui é o copo do adulto, coloca óleo essencial, a água até aqui, mas transborda para outros públicos. Por quê? Porque se você entende que aquele óleo essencial é bom para o sistema respiratório, para mim que estou com gripe e melhorei, então para a criança naturalmente vai ser também. Então para o idoso naturalmente vai ser também. Então para o meu cachorro naturalmente vai ser também. Afinal, é uma planta, ela não faz mal e é só eu diminuir a dose para garantir segurança. Tá vendo como é uma casquinha de banana isso? Porém, o que a pessoa não sabe é que, por exemplo, várias moléculas que tem no eucalipto radiata, por exemplo, né, um 8-cineol, o eucaliptol, ele passa pela barreira hematoencefálica infantil, interagem com o tecido gorduroso dos neurônios, causando desequilíbrios elétricos, neurológicos. E isso pode desencadear convulsões, microconvulsões inclusive. Muitas vezes as mães nem sabem, nem percebem, não sabem nem reconhecer, porque é uma microconvulsão que a criança no máximo vai dar uma piscadinha assim durante 2 segundos. Só que uma criança não verbal, com 1 ano de idade, 2 anos de idade, está começando a aprender, não entendeu que ela teve um lapso ali. Então ela não consegue nem comunicar o problema. A mãe não consegue reconhecer o problema. E fica usando o óleo essencial, sem saber que está incorrendo num erro. Está expondo a criança a um risco. A uma substância neurotóxica infantil. No adulto, de boas. Na criança, neurotóxica. Entendeu? Esse é o problema da contraindicação. E aí os livros falam de indicações para todos, para a maioria dos adultos, mas não traz as restrições para seus públicos, tá? Existem, claro, livros que são voltados para um público infantil. Muitos desses livros são muito atrasados, da década de 80, da década de 90, e que foram agora traduzidos para o português, das antigas, certo? E por causa dessa defasagem entre uma publicação original,
a tradução para o português 10 anos depois, temos uma defasagem científica sobre o assunto. Todos os anos, gente, saem mais de 2.000 artigos científicos. Em janeiro, a primeira semana de janeiro aqui nesse ano, eu já liberei todos os artigos científicos que foram publicados em 2024. Foram mais de 2.200 artigos só sobre aromaterapia. Não é tanto quanto eu gostaria, mas eu não posso dizer que são poucos. E todos os anos saem. Então, se você colocar aí 10 anos de defasagem, são pelo menos 20.000 artigos defasados, ou seja, esses livros que estão aí, estão publicados com muita defasagem. E essa defasagem acaba, vamos dizer assim, desatualizando para quem está na ponta ali da agulha, do laser, da ponta do trabalho da aromaterapia, lidando diretamente com a clínica, com o paciente com tal problema. Então, nós que queremos ajudar a pessoa de uma maneira mais atualizada, clinicamente, profissionalmente ou em casa mesmo, cuidando do seu filho, não podemos nos valer de informações de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Estou falando da década de 90. Muito tempo atrás. Essa defasagem não é boa, não é bem-vinda para nenhum aspecto da saúde daquela outra pessoa. Então a gente precisa se atualizar. Certo? A gente precisa se atualizar. Tá? Então o que acontece quando eu digo falo de contraindicações? Muitas vezes as pessoas acham que é somente sobre crianças. Realmente crianças. Ou então outros acham que é só para pets. As contraindicações são para pets, são para crianças. Ou não. As pessoas têm um erro muito comum também, que é, se é natural não faz mal, que eu já falei. Então são erros muito comuns. Né? E quando eu falo de contraindicação, gente, eu estou falando de públicos, de espécies e de faixas etárias diferentes. Certo? Tem outros detalhes, vou falar para vocês, mas são públicos, espécies e detalhes, as comorbidades, as situações que estão ligadas àquela pessoa, tá certo? Então, como é que a gente faz para pensar de uma maneira correta? O que a gente faz para pensar? A Celina está perguntando, quais óleos você não indica para criança? Mulher, são mais de 1.300 óleos. Se eu for listar aqui para você, só vai ser isso, entendeu? Então, existem muitas situações, existem muitas nuances para a gente poder levar em consideração, tá? A minha cachorrinha também tem convulsões. Quando dá nela, só deixo cheirar o frankincense, mas não deixo de usar cardeal. Cada 8 horas, cardeal sim, nas horas crises uso frankincense. Cuidado que o frankincense é rico em pineno e o pineno pode desencadear mais as crises convulsivas. Cuidado com isso. Para depositar no óleo essencial uma crença. Cuidado com isso, viu? Inclusive, eu já vi gente utilizando da crença das pessoas para vender esse óleo, que é caríssimo, né? 400, 500 reais, 15 ml. Aí a pessoa diz, o óleo do Deus, é o óleo do santo, é o óleo de Jesus. E coloca isso como sendo um óleo milagreiro. Cuidado! Porque ele tem pineno, tem outras substâncias, tem limoneno, tem beta-carotene, mas ele também tem outras substâncias que têm contraindicações. Já vi muitas mulheres, inclusive, usando ingestão de olíbano, frankincense diariamente, sem saber que por causa dele ela estava tendo um aumento do fluxo menstrual, um sangramento que não parava. O pineno, o limoneno, eles interferem na coagulação sanguínea. Se a mulher não sabe disso, é um problema. Se a mulher já tem problemas menstruais ou sangramentos demais, por exemplo, síndrome de ovários policísticos, ou então um útero com fibrose, mioma, ela pode ter piora dos sintomas dela ao invés de melhora. Entendeu? Mas o olíbano é anti-inflamatório? Ele é anti-inflamatório, mas tem substâncias que diminuem a coagulação sanguínea. Vai diminuir a inflamação, mas vai diminuir também a capacidade de coagulação. A mulher vai sangrar mais. Entendeu? Tá vendo como precisa entender isso? Que a gente não pode só ficar nas crenças, no que se diz, no que dizem pra gente, de uma maneira bonita, romântica. Não, a gente precisa entender mesmo. Certo? E quando eu estou falando isso, quando eu estou trazendo isso, não é uma maneira, vamos dizer assim, você está assustando as pessoas. Eu não estou assustando, eu estou conscientizando. Assustada está a mãe que teve que socorrer o filho no hospital. Assustada está a pessoa que teve seu gatinho que foi a óbito, o seu cachorro que teve uma crise respiratória. Essas estão assustadíssimas.
E digo mais, quando ela descobre que foi o óleo essencial, ela nem vai falar com você que indicou o óleo essencial errado, nunca mais. E nunca mais vai confiar na aromaterapia. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você, não existe coisa mais chata pra mim, é de uma pessoa ter uma experiência negativa de aromaterapia por causa de um erro de outra pessoa. Porque uma coisa é ela errar, usar o óleo essencial e ficar com raiva da aromaterapia. Ela tem que ter raiva dela mesma. Mas ela foi indicada por um óleo essencial. Alguém indicou, uma vendedora, uma consultora indicou um óleo essencial. Ela usou. A pessoa bateu o pé junto que era esse mesmo. Ela usou e o filho dela teve uma crise. Essa pessoa não confia mais em você nunca mais. Nem na empresa, nem no óleo, nem na aromaterapia. Mas ninguém pintado de ouro ela quer saber. E ela prefere dar remédio. Tá entendendo? O problema que você cria na cabeça de uma mãe dessa. Então isso pra mim é muito sério. Eu defendo essa terapia com unhas e dentes. Quem se meter falando mal da aromaterapia sem argumento bom, vai ter que me ouvir, entendeu? Porque eu defendo mesmo, certo? Defendo e defendo com argumento. Então é sobre isso, tá? Então quando eu digo isso, quando eu tô trazendo, tá, gente, esses erros e esses acertos, a gente precisa levar em consideração essas coisas. Então como é que se acerta? Vamos lá. Primeiro ponto, ó, entender para quem você está falando. Lembre-se que os óleos são feitos e são recomendados principalmente para o público adulto. Mas para quem estamos falando? É um cachorro? É um gato? É uma criança? É uma mãe grávida? Quem é? É o pai? É o avô? É a avó? Quem é essa pessoa? Quem é esse público? Quem é essa espécie? Então, a primeira coisa que a gente precisa selecionar é o público. Uma criança tem situações diferentes de um adulto, de um adolescente, de um idoso, de um cachorro, de um gato. Então, não tem sentido tratar uma criança igual que trata um gato, tem? Tratar um gato igual trata um cachorro, tem sentido? Cuidar da dose igual uma grávida para uma criança, não tem sentido. São pessoas, são públicos, são situações diferentes, espécies diferentes, inclusive. Certo? Então, não se pode extrapolar um uso para uma outra pessoa. Uma coisa de cada vez, cada quadrado no seu galho, cada qual no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Misturei, não foi cada quadrado no seu galho é fogo. Cada quadrado no seu macaco. Certo? Outra coisa que é muito importante levar em consideração são os mecanismos químicos e os mecanismos farmacológicos. Cada óleo essencial, gente, tem 50, 60, 70 substâncias diferentes. Cada uma dessas moléculas, elas têm caminhos fisiológicos no nosso corpo diferentes. Por isso que eu digo assim, quando a pessoa diz, quando você inala um óleo essencial em 20 segundos, cada molécula vai estar chegando na corrente sanguínea. Isso é um erro, porque cada molécula tem seu tempo de chegar na corrente sanguínea. Cada molécula tem o seu tempo de metabolização, de solubilização. Cada molécula tem suas próprias características e a gente precisa levar isso em consideração, tá? Então é um erro. E como os óleos essenciais têm muitas moléculas, né? Cada óleo pode ter entre dezenas a centenas de substâncias químicas, a gente precisa levar isso em consideração também. Quais são os mecanismos farmacológicos dessas moléculas químicas? Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. Por exemplo, por que é importante a gente entender? A gente imagina que a gente está com uma doença. Imagine que a criança esteja com uma doença, uma pessoa esteja com uma doença qualquer, vamos dizer, diabetes. Está com diabetes. Certo? Está com diabetes. E, por algum motivo, ela está com um incômodo estomacal. E aí recomendaram para ela que hortelã-pimenta para um incômodo estomacal é bom. Por exemplo, gases, né? É bom. Irritação estomacal, intestinal, alguma coisa nesse sentido. Não fazer muito caso clínico, não. E aí se indica a ingestão da hortelã-pimenta para aquela pessoa. E aí foi indicado para ela, em jejum, fazer a ingestão do hortelã-pimenta. Uma gotinha lá, um pouquinho de coisa, numa cápsula ou na água, sei lá como foi que indicaram para ela. E ela ingeriu. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você não sabe que o hortelã-pimenta em jejum, quando bate no estômago, diminui drasticamente a glicemia sistêmica, você pode gerar uma hipoglicemia na pessoa diabética. Isso está publicado em artigo científico.
tá? Mentol, hortelã-pimenta, o óleo essencial de hortelã-pimenta é 45 a 50% de mentol. O mentol e o hortelã-pimenta, via estomacal, diminuem drasticamente a glicemia sanguínea. E aí? Sabia disso? Não sabia, né? Então, por isso que eu estou dizendo que é preciso saber sobre a pessoa. É sobre a pessoa que precisa saber. Ah, não, eu vou utilizar... A pessoa está com diabetes. Mesmo que a pessoa tenha diabetes. Não, estou com imunidade baixa. Tá, então você vai ingerir essa sinergia de imunidade. Aí tem lá cravo, canela, laranja, eucalipto e alecrim. Eucalipto e alecrim nem se ingere. São tóxicos. Não se pode estar ingerindo direto. E ainda coloca canela em grandes quantidades. Cinnamomum cassia e cinnamomum zeilânicos. Canela de Ceilão, canela da China, as duas. Atoladas de duas substâncias. Cinamaldeído, né, que é o aldeído cinâmico, e o cravo rico em eugenol. Tá? Tem várias substâncias anti-inflamatórias. Essas substâncias são anti-inflamatórias, são antibióticas, são antimicrobianas, matam fungos, matam várias coisas. Mas o cinamaldeído, em especial, ele aumenta o metabolismo, ele é termogênico, ou seja, ele faz com que o corpo consuma mais energia em nível celular. Então as células começam a consumir mais energia. Para uma pessoa diabética, consumir energia é depletar os níveis de açúcar sanguíneo. Se a pessoa faz uso em jejum, ela pode ter uma hipoglicemia de novo. Ela pode ter uma baixa demais. Hipoglicemia, gente, pode ser fatal. A pessoa pode induzir a um coma, certo? Para um diabético. Tá vendo como é grave? Como é sério? Mas, se você sabe que a pessoa tem uma comorbidade, e se você sabe quais são as contraindicações para aquela comorbidade, você protege a pessoa e faz a indicação correta. Gengibre não diminui a glicemia, protege o estômago. Entendeu? Por exemplo. Gengibre diminui os enjoos, protege o estômago, mas não vai diminuir drasticamente a glicemia de um diabético. Vai ter um efeito equivalente a uma hortelã-pimenta, mas não vai ter o efeito danoso para aquela pessoa. Porque a hortelã-pimenta ele não é danoso, gente. Onde é que um óleo essencial é danoso? Ó, o óleo essencial é isso aqui. Ó. Como é que ele pode ser danoso? Eu nunca vi um frasco de óleo essencial se abrir sozinho, se pingar na mão da pessoa e dizer cheire, me cheire. Não tem. Não existe. Óleo essencial é inofensivo. Certo? O que existe como perigo é uma pessoa sem conhecimento recomendando o óleo essencial. Aí é um perigo. Esse é um perigo. Esse é aí onde acontece o erro. Eu nunca vi óleo essencial errando. Eu só vejo as pessoas errando. Entendeu? Então a pessoa diz, você está querendo dizer que o óleo essencial é perigoso? Eu nunca disse que o óleo essencial é perigoso. Nunca. Agora, óleo essencial na mão de uma pessoa sem conhecimento, indicando o óleo essencial errado para a pessoa errada, isso é perigoso. O perigo está na pessoa que não tem o conhecimento. E é por isso, gente, que eu estou fazendo, inclusive, um workshop gratuito só sobre contraindicações, tá certo? Eu vou explicar para vocês isso, mas quem quiser já se inscrever no workshop ou receber o convite do workshop é gratuito. É só comentar aqui o workshop, tá? Comenta o workshop que meu time já manda para você, tá certo? Mas eu vou explicar para vocês os detalhes de como é que eu fiz isso, como é que eu escrevi isso, como é que eu vou passar esse conhecimento para vocês sem você ter que escrever um livro, vou ficar feito doida lendo mais de 700 artigos científicos diferentes, buscando as informações e compilando elas para poder fazer um uso na prática clínica de uma forma segura. Você não precisa fazer o que eu vou fazer, eu vou te ensinar como é que eu fiz, tá? Tá? Então, primeira coisa, levar em consideração o público, a idade, a espécie. Segunda coisa, entender os aspectos químicos e farmacológicos. E terceira coisa, as comorbidades. E aí um detalhe sobre as comorbidades, que eu falei aí da diabetes, são comorbidades, né? São situações que as pessoas vivem com ela. Mas tem outro aspecto, é que as pessoas que têm comorbidades, geralmente, elas também têm ou fazem um uso de um tratamento auxiliar, complementar ou principal para elas, que é um uso de medicações. Então é muito comum, tá? Uma pessoa que tem alguma comorbidade fazer uso de medicações indicada por um profissional da medicina. Tá? Então vai estar tomando remédio. Literalmente estou traduzindo, dizendo que ela vai estar tomando remédio.
Quantos pacientes, quantas pessoas vocês conhecem que procuram óleos essenciais e que estão tomando remédio? Muitas, tem muitas. Escreve aí para mim quantas são. São muitas, certo? São muitas. Então, o que acontece? O que acontece? Essas pessoas que estão tomando remédios, elas também são pessoas que estão em condições ainda mais especiais. Não é só a comorbidade, mas ela tem a comorbidade com o uso do remédio. E aí eu vou falar de um outro aspecto que também precisa ser falado, que é o seguinte. Todo remédio, quando a gente ingere, quando vocês ingerem, né, que eu não ingiro, mas todo remédio que se usa, ele vai passar por um metabolismo hepático. Se chama de metabolismo de primeira passagem, barreira de primeira passagem, certo? Onde o fígado ele vai colocar um exército de enzimas para metabolizar, para biodisponibilizar, para tornar reconhecível pelo nosso corpo aquelas substâncias do remédio que foi colocado para dentro, certo? A gente chama esse metabolismo de primeira passagem, e ele é regido por um grupo de enzimas com um nome bem grandão, assim, chamado citocromo P450. Não precisa decorar isso não, tá? Mas o que acontece é que são várias enzimas, é um grupo de várias enzimas diferentes, várias. Semana passada eu dei até uma aula só para a minha comunidade das Atobais, só sobre os citocromos, né, para elas entenderem quais eram os principais, como é que funcionava direitinho. Mas são várias enzimas, certo? O que acontece? Vamos imaginar aí o paracetamol. A pessoa tomou um paracetamol. Uma ou duas dessas enzimas, elas são que vão quebrar o paracetamol, tornar ele disponível, tornar ele solúvel e disponibilizar na corrente sanguínea de uma maneira que o nosso corpo possa utilizar, possa filtrar, possa excretar, certo? Então, é uma dessas enzimas. Vamos batizar essa enzima de, sei lá, 1A, certo? Só para facilitar para você. A enzima 1A metaboliza o paracetamol. Tá? Entendeu? Eu vou dar um exemplo hipotético, tá certo? Só para você, como exemplo mesmo, não é o que acontece, nesse caso não. Mas paracetamol é para dor de cabeça. Hortelã-pimenta também é para dor de cabeça, tá? Imagine que a pessoa vai utilizar um óleo essencial, não vou dizer que é para hortelã-pimenta não, vamos dizer, a pessoa vai utilizar qualquer outro óleo essencial que foi indicado para ela utilizar e também foi indicado para ela usar por ingestão. Quando a pessoa utilizar por ingestão esse óleo essencial, olha o que vai acontecer, tá, gente? Já compartilha para todo mundo que vocês precisam entender isso. Por favor, entendam isso. Quando a pessoa utilizar o óleo essencial também por ingestão, ele vai ficar e vai receber as mesmas regras de metabolização do nosso corpo que o remédio passou. Metabolismo de primeira passagem, as mesmas enzimas hepáticas. Presta atenção nisso, a pessoa tomou o paracetamol, foi metabolizada pela enzima 1A. Se ela utilizar um outro óleo essencial, que também é metabolizado pela enzima 1A, olha o que pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, de o óleo essencial competir muito fortemente, ou seja, ele tem uma ligação muito forte com essa enzima 1A, mais forte com que o paracetamol. De modo que o paracetamol não interage com essa enzima. Ele interage ali. E aí, o paracetamol, ao invés de ser excretado, porque quando essa enzima mexe no paracetamol, ela torna, por exemplo, ele fácil de ser capturado pelos rins para ser jogado fora. Certo? Tem enzimas que se grudam ali e dizem, rim, filtra isso aqui. Mas, se ele não passou por esse metabolismo, por quê? Porque existe uma outra molécula de óleo essencial competindo pelo uso da 1A, da molécula 1A, o paracetamol ele fica mais tempo disponível no corpo. Mais tempo disponível no corpo é um aumento da quantidade dessa substância no nosso corpo, uma diminuição da retirada dessa substância no nosso corpo. Por exemplo, podendo gerar uma toxicidade, uma intoxicação, não pelo óleo essencial, mas de paracetamol. A pessoa utilizou um óleo essencial, competiu pela enzima que metaboliza o paracetamol aumentou em níveis absurdos no corpo da pessoa e ela vem a ter sintomas de toxicidade.
Vitor, mas por que isso acontece? Veja bem, a pessoa não vai utilizar o paracetamol, o médico diz assim, a cada 8 horas. Então a pessoa tomou um remédio, quando a pessoa toma um remédio, a substância no corpo dela aumenta, né? Vai aumentando, aumenta aquela quantidade de substância. Acontece que o nosso corpo ele vai quebrando essa molécula, ela vai diminuindo. Só que se tem uma molécula que impede que as moléculas naturais, as enzimas que vão quebrar o paracetamol estejam ali, ele só vai aumentar. Quando der 8 horas, a pessoa vai tomar de novo paracetamol, aumentando ainda mais essa dose. E mais 8 horas ela vai aumentar de novo esse paracetamol, aumentando a dose. Se a pessoa continuar utilizando o óleo essencial, que interfere exatamente com o citocromo, que metaboliza o paracetamol, a dose vai aumentar até ela vir a sentir sintomas de toxicidade de paracetamol e não do óleo essencial. Olha isso, gente. Entendeu? Pode acontecer que o remédio se liga mais fortemente e você vai ter um acúmulo da substância do óleo essencial no corpo. Também pode acontecer. Tá certo? Então, são mecanismos diferentes. Isso acontece, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma substância, certo? Que não é um remédio. Mas olha para vocês entenderem o grau de importância disso, certo? A nicotina, ela é metabolizada, a nicotina do cigarro mesmo, ela é metabolizada pela mesma enzima hepática que metaboliza o hortelã-pimenta, o mentol, especificamente o mentol. O mentol da hortelã-pimenta, ele é metabolizado pelo mesmo citocromo do paracetamol, ou da nicotina. A mesma. Quando uma pessoa fumante, fuma cigarro, inala hortelã-pimenta, ao inalar o hortelã-pimenta, ela está competindo com as enzimas que vão quebrar a nicotina vai ficar mais tempo no corpo da pessoa, e por isso uma pessoa que utiliza a hortelã-pimenta e fuma, ela tem muito mais tendência a ficar mais viciada do que aquele que não usa hortelã-pimenta. Você sabia disso? Eu duvido. Porque ninguém ensina isso. Nenhum livro desse ensina isso. Mas no Canadá já está proibido. Na União Europeia já está ficando proibido o uso de tabaco com aquelas bombinhas. Sabe aquele cigarro que tem um negocinho que você aperta aqui e fica mentolado? Está proibido isso. Por vários motivos. Por exemplo, um dos efeitos do mentol é um efeito antitussígeno. Ele diminui os espasmos brônquicos ou de garganta para tosse. E um dos efeitos do uso do cigarro e do tabaco, da queima do cigarro, é a tosse, é o espasmo. Então o que acontece? Eles colocam o mentol ali, diminui o espasmo, a pessoa sente até suave, sente maravilhoso o gostinho. Tem gente que, por exemplo, não gosta desse de mentolado, mas gosta de mascar chiclete mentolado enquanto fuma. É o mesmo efeito, tá? Vai entrar no corpo do mesmo jeito o mentol e vai interferir na mesma enzima do citocromo e vai aumentar os níveis de nicotina altíssimos no corpo da pessoa. Se fosse só isso, estava bom. Mas além disso, além de aumentar os níveis de nicotina no corpo, fazendo a pessoa ser muito mais viciada, porque se tem muito mais exposição à nicotina, tem mais nicotina. Se ela aguenta mais nicotina, ela está sendo exposta a maior quantidade de nicotina do que uma pessoa que não tem essa situação. Inclusive, 46% das pessoas que tentam parar de fumar, das pessoas que tentam parar de fumar, 46% das que usam com mentol tem mais dificuldade. Ou seja, quase 50% das pessoas que fazem uso de nicotina com mentol têm quase 50% mais dificuldade de parar de fumar do que aquelas que não fazem. Isso é interação medicamentosa. Tá? Então você já falou para algum paciente seu que fuma, que não se deve utilizar hortelã-pimenta por nenhuma via? Já falou para ele isso? Ou para ela? Isso é interação medicamentosa. Tá? E aí, gente, eu estou falando de uma droga, né? De uma droga recreativa, vamos dizer assim, legalizada no Brasil. Mas olha, vou até pegar aqui o capítulo do livro só sobre interações para vocês entenderem, tá? Esse capítulo aqui de interações medicamentosas, ele tem 90 páginas só sobre interações. Tudo de interações, com várias tabelas, inúmeras tabelas, tá? De cada um dos óleos essenciais, mais de 100 óleos essenciais, e quais são as enzimas do citocromo que metabolizam esses óleos. Além disso, de
mais de 400 remédios e quais são as enzimas de citocromo que também interagem com esses remédios, para você nunca mais indicar um óleo essencial que é metabolizado pela mesma enzima do remédio, por exemplo. Certo? Então, dá trabalho fazer isso. Eu fui de um por um, pesquisando artigo por artigo, entendendo quais são as enzimas de citocromo, dos óleos essenciais, dos remédios, compilando tudo para fazer um capítulo como esse. É só um capítulo. Poderia ser um livro só. Só ele poderia ser um livro. Quer dizer, um capítulo do livro. Certo? Para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, ó, para trabalhar com interações, vocês viram, tem que estudar, eu precisei estudar muito de citocromo. Para trabalhar com as indicações de comorbidades, a gente precisa entender do metabolismo farmacológico e da fisiologia da doença daquela pessoa. Para entender dos públicos, a gente precisa entender da maturidade daquele público. Uma criança, ela não tem um metabolismo de primeira passagem bem feito, ela não tem a quantidade de albumina no sangue, que é a nossa enzima transportadora no sangue bem maturada, ela não tem uma barreira hematoencefálica, né, bem definida, permeável, passam moléculas para lá, por isso que a criança é muito sensível a várias moléculas que nos adultos não causam nada. Ela tem uma barreira hematoencefálica permeável, é frouxa, passa moléculas danosas para o cérebro da criança, no adulto não passa, certo? Então a gente precisa entender os aspectos de cada um, e é exatamente isso que eu estou trazendo, porque imagine, eu estou dizendo isso para vocês, por que eu estou dizendo isso para vocês? Vitor, você precisa falar disso, você precisa fazer isso. Mas eu duvido, gente, que as pessoas vão se dedicar, aí como eu me dediquei 5, 7, 8 anos, estudando, compilando sistematicamente cada um desses artigos para poder criar um dia uma publicação como essa. Eu quero que você faça? Eu quero que você faça. Faça. Nós precisamos de mais pessoas no mundo capazes de fazer isso, certo? Mas eu estou ensinando para vocês, entregando para vocês isso, para você entender que pode ser feito. Que você pode fazer também, certo? Que você pode ser uma referência para as pessoas, que você pode ajudar outras pessoas, tá certo? Eu quero ajudar vocês com isso. Porém, eu percebi que somente fazer isso desse jeito não ia ajudar muito as pessoas, porque eu ia ter que dar praticamente de uma aula de cada um desses metabolismos para cada uma das pessoas, e tem gente que não quer estudar química, tem gente que não quer estudar farmacologia, tem gente que não quer estudar farmacocinética, farmacodinâmica, nada disso. Então eu fiquei pensando, como é que eu posso transformar esse conhecimento acessível de modo que a gente consiga aumentar os níveis da segurança da aromaterapia no Brasil e no mundo para quem quiser. Porque eu sei que você está aqui, gente, você é apaixonado por óleo essencial. Quem é? Quem é que é apaixonado? Eu sou. E a gente não quer nada acontecendo de ruim, né? Eu não quero nada acontecendo de ruim com alguém que trabalha com aromaterapia. Não, de jeito nenhum, não quero não. Certo? Então como é que eu poderia criar uma maneira fácil de vocês aprenderem isso? Pois é, eu arregacei as mangas e desde janeiro eu estou estudando isso e eu desenvolvi um método. É um método, tá certo? Um método que eu vou apresentar num workshop gratuito, não vou cobrar nada pelo workshop, para todo mundo aprender a fazer e a utilizar meu método de seguranças de óleos essenciais, para você saber de contraindicação para qualquer público. É qualquer público. Vitor, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Vitor, meu amigo tá com, sei lá, vamos botar aqui um remédio. Ele tá tomando, deixa eu ver se é aqui nessa sessão, peraí que nessa sessão não, porque o capítulo 5 é grande. Aqui, ó. Meu amigo tá tomando perazina. Qual é o óleo essencial que ele deve evitar? Ou então, meu amigo tá tomando, deixa eu ver aqui, ó. Ó, meu amigo tá tomando, sei lá, enflurano, que é um anestésico. Ou então meu amigo tá tomando isoniazida, que é um antibiótico contra tuberculose. Qual óleo essencial eu devo evitar? E aí você vai saber, por aqui, que esse remédio é metabolizado pelo citocromo P450 2E1. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, 2E1. Interagiu com o citocromo 2E1. Ah, e qual o óleo essencial que interage com o citocromo 2E1? Esse e esse. Então esses eu não posso indicar. Então eu criei um método para que qualquer pessoa consiga listar as contraindicações para qualquer público, para qualquer espécie, para qualquer idade, para qualquer comorbidade e para qualquer remédio que a pessoa esteja usando. Eu quero ensinar esse método para vocês.
no workshop que eu vou fazer. Ele é completamente gratuito, gente. Para quem me conhece sabe que esse workshop é um Gota Day, tá certo? Mas é gratuito. Por quê? Meus Gota Day são produtos, são caros, né? Quer dizer, não são caros não, mas são pagos. Meus produtos são pagos, né? Um Gota Day custa entre 150 a 500 reais. Mas eu decidi fazer esse gratuito mesmo. Para quem quiser saber de contraindicação de óleos essenciais e entender como utilizar meu método. E eu vou ensinar, nessa aula, no workshop, o nome é workshop mesmo, porque eu quero que todo mundo coloque a mão na massa, certo? E consiga listar quais são os contraindicados em diferentes públicos. Diferentes públicos, diferentes comorbidades, diferentes remédios e doenças. Eu vou querer que você tenha essa capacidade através de um método. E o método vai ser um método consultivo. Eu ainda criei uma outra vantagem, que é um método consultivo. Não é um método que você precisa ficar pensando muito, é um método que você só faz a consulta. Olhou o livro direitinho, achou, colocou e você vai ter uma lista completa. Tanto dos óleos essenciais que aquela pessoa não pode usar, quanto dos óleos essenciais que ela pode usar. Você vai aprender isso. E com isso, você vai conseguir proteger qualquer público. Seja você uma mãe que quer só usar em casa, que tem um pet em casa, tem 3 crianças em casa de 5 anos de idade, de 12 anos de idade, de 17 anos de idade, vai poder usar. Tem um marido que está com problema X, Y, tem você que tem uma comorbidade, um cachorrinho novinho, um cachorro idoso. Você vai saber utilizar os óleos essenciais em segurança. Sem ter que fazer nada demais. Consulta e realmente na hora você vai ter uma lista dos óleos que são contraindicados para aqueles públicos. Certo, gente? Então, para mim, isso aqui vai ser uma grande virada de chave na aromaterapia em geral. Todas as pessoas, todas as mães, todas as consultoras, todas as vendedoras vão saber disso. Todas as clientes vão saber disso. Vão saber. Elas vão saber. Vai estar disponível, vai estar acessível, tá? E nesse mesmo dia do workshop, eu vou lançar meu livro. Esse meu livro também é um livro consultivo, certo? Em que você vai ter acesso a todas essas comorbidades, todos os meus acessos, toda a minha publicação, a tudo isso, tá certo? Tudo de uma vez só. Não teria um aplicativo onde a pessoa colocaria as variáveis e sairia o que eu usar e o que eu não usar? Daria para usar, Flávio, mas tem que ter grana, né? E leva muito mais tempo do que escrever um livro. Como eu quero disponibilizar isso urgente, então faz sentido ser agora, logo. E é com formato de livro mesmo, tá? Então vai ser no workshop. Vai ser um workshop gratuito para quem quiser participar. Vitor, eu quero participar, não sei como participo. É só comentar workshop aqui e automaticamente meu time já manda para você um link de acesso para você virar a chave, poder participar gratuitamente e realmente virar essa chave, ajudar as pessoas, proteger as pessoas e nunca mais ter essa dúvida, tá? Nunca mais ter essa dúvida. Com o método é muito mais fácil, não é? Então comentem aí o workshop. Vai ter livro físico? Vai ter, mas primeiramente não vai ter livro físico não. Inicialmente eu vou fazer um livro versão online mesmo, até porque vocês vão conseguir consultar mais rápido, né? Vai ter uma área de busca dentro do livro, mas depois com certeza vamos ter livro físico também, tá? O livro físico, gente, ele custa um pouco mais. Imagina, eu falei que é um livro de 500 a 800 páginas, então vai ser um livro maior, mais robusto, certo? Como eu quero disponibilizar esse conhecimento logo, o livro online vai ser o mais rápido para todo mundo já ter essa chave virada. Então, quem quer ter esse conhecimento, se inscreva no workshop, se prepare para virar essa chave e vamos ter muito o que trocar, muito o que aprender mesmo, tá certo? O workshop vai acontecer no começo de abril e é gratuito, é só comentar o workshop. E sim, algumas pessoas já me perguntaram. O livro ele vai ser depois traduzido também para várias línguas, tá? Inglês, espanhol, francês e provavelmente italiano.
tá? Então se preparem também. Aqui, fixar. Pronto, e agora eu quero saber de dúvidas. Tem alguma pergunta, gente? Ficou alguma pergunta? Ficou alguma coisa confusa na minha live? Ficou alguma coisa, alguma ideia trocada, truncada, que não deu pra entender direito? Alguém gostaria que eu desse alguma explicação a mais sobre o assunto? Isso, comente um workshop para poder se inscrever, maravilha. Tô vendo algumas carinhas aqui que sempre estão nas lives. Se inscrevam, não percam. Ó, alguém perguntou, posso convidar outras pessoas para o workshop? Pode sim, tá certo? O workshop é completamente gratuito. É só você dizer para a pessoa entrar numa postagem minha, comentar o workshop. No link da minha bio também tem o link da workshop, então você pode ir lá, pode se inscrever. Inclusive, pode até pegar o link do workshop e mandar nos grupos de WhatsApp. Pode mandar, fica à vontade, tá? Porque a ideia é que as pessoas tenham acesso a essa informação. Eu estou descobrindo que tem algumas pessoas que, inclusive, estão querendo boicotar esse tipo de conhecimento. Acham negativo falar de contraindicação. Eu sou completamente... Para mim isso é um absurdo, né? Não dá para falar de óleos essenciais sem saber de tudo que se precisa saber do assunto e as contraindicações também. A gente já viu aí as consequências de não saber de uma contraindicação, né? Pode vir um problema grave na pessoa. Então a gente não quer disso. Né? Assim como antigamente, 10 anos atrás, se eu falasse de irritação por óleos essenciais, alergia a óleos essenciais, causticidade, nossa, as pessoas jogavam pedra em cima de mim. Vinha com 5 cachorros em cima de mim, assim, ó, dizendo, você está acabando com a aromaterapia, as pessoas estão ficando com medo por causa de você. Eu disse, gente, eu estou falando de algo inerente à própria prática clínica, precisa proteger as pessoas de uma fototoxicidade, de uma alergia, de um uso de uma concentração muito alta que queima a pele. Precisa ser falado. Mesma coisa é nesse exato momento, eu estou querendo trazer sobre contraindicações, coisa que ninguém quer falar, coisa que as pessoas estão evitando falar, mas não tem como esconder porque os acidentes e os incidentes estão acontecendo. Então, como eu não quero que isso aconteça, o livro vai ser publicado no começo de abril. Se prepare que tem lançamento e tem um workshop gratuito. Então, muito bem-vindos a todos vocês que querem virar essa chave. A gente se vê num próximo vídeo. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa. É isso. A gente se vê nos próximos vídeos e... Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conte comigo. Tchau, tchau.